Meu nome é Carla, tenho 34 anos, e o dia em que descobri que minha própria família tinha me usado como escrava emocional por mais de uma década começou com uma ligação do Dr. Henrique. Minha mãe estava na UTI, os tubos saindo do corpo dela, os olhos fundos pedindo para falar comigo, só comigo. Não traga seu irmão. Ele repetiu 3 vezes. Ela foi muito clara sobre isso. Meu irmão Rodrigo estava em casa, provavelmente nos braços da minha cunhada Vanessa, aquela cobra que entrou na nossa família há 8 anos e transformou tudo em veneno. O que eles não sabiam é que minha mãe, mesmo à beira da morte, ainda tinha forças para me entregar a arma que eu precisava para destruir o teatrinho deles. E quando eu descobri a verdade naquele quarto de hospital, com o cheiro de desinfetante queimando meu nariz e o som dos monitores cardíacos ecoando nas paredes brancas, eu jurei para mim mesma que ninguém, nunca mais, ia me fazer sentir pequena. Eu e Rodrigo fomos inseparáveis até os meus 26 anos. Ele era 3 anos mais velho, aquele irmão protetor que espantava os meninos idiotas da escola, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou comigo quando meu pai morreu de infarto quando eu tinha 19. A gente dividia tudo, a dor da perda, as contas da casa, o cuidado com a mãe. Ele trabalhava como gerente de vendas, eu como professora. Não éramos ricos, mas éramos unidos. A gente tinha aquela cumplicidade de quem passou pelo pior junto e saiu do outro lado de mãos dadas. Lembro dos domingos em que a gente ficava na cozinha da mãe fazendo macarronada, brigando por quem ia colocar o sal, rindo de piadas internas que só a gente entendia. Rodrigo era meu melhor amigo, meu porto seguro, até aquele dia em que tudo mudou, até que Vanessa apareceu. Conheci ela num churrasco de domingo na casa da mãe. Rodrigo chegou com aquela mulher loira oxigenada, unhas postiças vermelhas longas demais, vestido justo demais para uma reunião de família. Ela tinha 28 anos na época, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas de grife no shopping. Logo de cara, percebi o jeito que ela olhava para a casa da mãe. Uma casa simples de 3 quartos em cidade, mas que valia seus bons R$450 mil por estar em bairro valorizado, perto de escola boa, mercado, metrô. Vi os olhos dela calculando cada metro quadrado, cada móvel, cada detalhe. Que casa linda, Dona Maria, ela disse, a voz doce como mel envenenado, os olhos percorrendo cada canto. Imagino quanto vale um imóvel desses aqui, e tão bem localizado. A senhora tem muita sorte. Minha mãe sorriu sem graça, desconfortável com a pergunta direta. Eu fingi que não tinha ouvido, mas meu estômago embrulhou. Tinha algo de errado naquela mulher, algo nos olhos dela, na forma como tocava no braço do Rodrigo de forma possessiva, marcando território. 6 meses depois, eles estavam casados. Vanessa não perdeu tempo. Mal as alianças esfriaram e ela já começou o trabalho de formiguinha, destruindo tudo aos poucos. Logo na lua de mel, enquanto eles estavam em Cancún, ela já estava enchendo a cabeça do Rodrigo por mensagem de áudio. Amor, sua mãe não pode morar sozinha nessa casa enorme. É perigoso, tem tanto assalto nesse bairro. E sua irmã, ela tem 26 anos e ainda está aí, dependendo de tudo. Não acha que está na hora dela crescer? Ela precisa aprender a se virar sozinha. Você não pode ser babá da sua irmã para sempre. Eu ouvi essa conversa por acaso, quando fui buscar um livro no quarto de hóspedes, onde eles estavam logo que voltaram da viagem. A porta estava entreaberta. Fiquei parada atrás dela, o coração batendo forte, as mãos geladas, o livro esquecido. Vanessa, a Carla ajuda a mãe. Ela paga metade das contas, Rodrigo respondeu. Mas a voz dele já estava insegura, vacilante, como se ele estivesse tentando se convencer do que estava falando. Metade? Rodrigo, amor, acorda pra vida. Você que banca essa casa na real, você que paga o plano de saúde da sua mãe, você que compra as coisas quando falta, sua irmã só está ali de favor, enchendo a casa, ocupando o espaço que poderia ser nosso. A gente podia morar aqui, sabe? Ter nosso cantinho. Mas não, sua irmã está ali, feito uma encostada. Respirei fundo, fechei a mão devagar, as unhas cravando na palma. Não disse nada naquele dia, mas gravei cada palavra na memória. Mas foi só o começo. Nos meses seguintes, Vanessa começou a criar um abismo entre mim e meu irmão, com a precisão de um cirurgião. Toda vez que eu ligava para ele, ela atendia com aquele tom de voz irritado. Ele está ocupado, Carla. Sempre está ocupado quando você liga. Deixa o homem descansar. Quando eu sugeria um almoço de família, um cineminha, qualquer coisa para a gente se reconectar, ela já tinha planejado outra coisa. Ah, Carla, esquecemos de te avisar. Vamos no sítio dos meus pais. Já confirmamos tudo.
Minha mãe percebia, via o olhar triste dela quando Rodrigo faltava nos domingos, mas não falava nada. Ela tinha medo de perder o filho, medo de ser chamada de intrometida, medo de explodir a família que ela tanto lutou para manter unida depois da morte do meu pai. 1 ano depois do casamento, Vanessa engravidou. E foi aí que a humilhação começou para valer, sem filtros, sem disfarce. No chá de bebê da minha sobrinha, eu cheguei com um presente que tinha economizado por 2 meses para comprar. Um berço de madeira maciça, lindo, com detalhes artesanais, comprado de uma marceneira local que fazia móveis sob encomenda. Custou R$ 1.800, quase metade do meu salário daquele mês. Vanessa abriu na frente de todo mundo, umas 15 amigas dela, todas de roupa de grife, todas me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma intrusa. Ela olhou pro berço, mexeu nele com a ponta dos dedos como se estivesse tocando em algo sujo e deu aquele sorrisinho de canto de boca. Obrigada, Carla. É rústico. Diferente. Mas a gente já tinha comprado um berço importado, sabe? Daqueles modernos, com controle remoto para embalar. Acho que esse aqui a gente pode doar para alguém que precise mais, né? Alguma ONG, essas coisas. Sempre tem gente mais necessitada. As amigas dela riram baixinho, trocando olhares. Uma delas sussurrou algo que eu não consegui ouvir, mas pela risada eu imaginei. Minha mãe abaixou a cabeça, as mãos tremendo em volta da xícara de café. Rodrigo estava no celular, nem prestou atenção, nem me defendeu. Eu sorri, respirei fundo, senti as bochechas queimarem de vergonha e disse com a voz firme: "Que bom que vocês já têm tudo resolvido. Espero que minha sobrinha goste." Por fora, calma e educada. Por dentro, as unhas cravando na palma da mão, a vontade de gritar entalada na garganta. 2 meses depois, no aniversário de 60 anos da minha mãe, Vanessa foi ainda mais longe. Ela organizou tudo sem me consultar sobre nada. O buffet, a decoração rosa e dourada que minha mãe detestava, os convidados, até a lista de música. Quando cheguei na festa, percebi que meu nome não estava na lista de discursos. Rodrigo ia falar, Vanessa ia falar, os tios iam falar. Até o padre da igreja que minha mãe frequentava ia falar. Eu, que morava com ela, que cuidava dela quando ela teve pneumonia no inverno passado, que levava ela em todas as consultas médicas, que segurava a mão dela quando ela chorava de saudade do meu pai, não estava na lista. Quando perguntei para Vanessa, ela deu de ombros. "Ah, Carla, a lista estava tão cheia. E você é meio tímida, né? Achei que você ia preferir não falar." Na hora do discurso, Vanessa segurou o microfone com aquelas unhas vermelhas, o vestido justo marcando a barriga de grávida, e disse olhando direto para mim: "Quero agradecer ao meu marido maravilhoso, que é o verdadeiro alicerce desta família. Sem ele, sem a dedicação dele, sem o dinheiro dele, Dona Maria não teria todo o conforto que tem hoje. Rodrigo, você é o filho que toda mãe merecia ter. O filho que não abandona, o filho que assume responsabilidade." Olhei para minha mãe. Ela estava com os olhos marejados, mas não de emoção, de vergonha, de pena de mim, de raiva silenciosa que ela não tinha coragem de expressar. Eu respirei fundo de novo. Segurei minha taça de refrigerante com tanta força que quase quebrou. Por fora, sorrindo educadamente. Por dentro, anotando cada palavra, cada humilhação, cada desrespeito. Mas a gota d'água, o momento que realmente mudou tudo, veio 3 anos depois, no Natal passado. Vanessa convenceu Rodrigo de que eles precisavam de um lugar maior para criar a filha, que já tinha 2 anos e meio. "A casa da sua mãe é perfeita, Rodrigo. 3 quartos amplos, garagem coberta, quintal com churrasqueira. A gente podia morar lá, fazer umas reformas, colocar a cara da gente. É desperdício sua mãe e sua irmã ocupando aquele espaço todo. 2 mulheres sozinhas naquela casa enorme. A gente tem uma família de verdade para criar. Mas a casa é da mãe, Vanessa. Ela mora lá há 30 anos. Por enquanto," ela respondeu, a voz fria. E eu ouvi, porque estava na cozinha preparando a ceia de Natal, as mãos na massa do pavê, e eles achavam que eu não escutava, mas eu sempre escutava, sempre prestava atenção. "O que você quer dizer com isso?" "Rodrigo, sua mãe já tem 63 anos. Ela tem pressão alta, tem diabetes. Ela não vai durar para sempre, isso é fato. E quando ela partir, essa casa vai ser sua por direito. Você é o primogênito. Você que sempre cuidou de tudo. Sua irmã, ela nem contribui direito. Ela vive de favor, amor. Você não vê? Vanessa, a Carla mora com a mãe. Ela ajuda nas contas. Ela... Ajuda? Rodrigo, acorda.
Ela paga um aluguelzinho mixuruca de R$ 500 por mês e acha que está contribuindo. Você paga o plano de saúde de R$ 1.200, você compra comida, você paga IPTU, você conserta as coisas quando quebra. Ela está ali de parasita. Tem 34 anos e morando com a mãe? É patético. Ela devia ter vergonha. Fechei a torneira devagar. Sequei as mãos no pano de prato com cuidado. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos. Caminhei até a sala, limpei as mãos na calça e olhei nos olhos dela. Vanessa, você precisa de algo da cozinha? Ela levou um susto, o rosto ficando vermelho por uma fração de segundo antes de recompor a máscara. Depois sorriu. Aquele sorriso falso de quem foi pego falando mal pelas costas. Não, Carla. Estava só conversando com meu marido sobre nossos planos futuros. Nada demais. Planos sobre a casa da minha mãe, sobre o patrimônio da família. Ela corrigiu, a voz doce como veneno. Sobre o futuro da nossa filha. Rodrigo levantou do sofá, desconfortável. Carla, não é nada demais. A gente só estava comentando possibilidades. Comentando que eu sou uma parasita, que eu vivo de favor, que eu deveria ter vergonha. Silêncio constrangedor. A televisão ligada no fundo, algum filme de Natal que ninguém estava assistindo. Eu ouvi tudo, Rodrigo. Cada palavra. Sua esposa acha que eu moro de favor na casa da minha própria mãe, que eu não contribuo, que a casa, que ainda pertence à nossa mãe que está viva e saudável, aliás, já deveria ser de vocês. Vocês estão planejando minha vida, meu futuro, minha herança, como se eu fosse um móvel velho que precisa ser descartado. Vanessa cruzou os braços sobre a barriga, a postura desafiadora. Se a carapuça serviu, Carla. Foi nesse momento exato, com o cheiro do pavê vindo da cozinha e as luzes de Natal piscando na árvore, que eu decidi que não ia mais engolir. Não ia mais sorrir e respirar fundo e deixar pra lá. Ia documentar cada palavra, cada ação, cada papel que eles tocassem. Ia agir com inteligência e ia me proteger da única forma que eu podia, provando que eu não era o que eles diziam que eu era. Nos meses seguintes, me transformei numa versão de mim que eu não conhecia. Comecei a prestar atenção em tudo com olhos de detetive. Vanessa e Rodrigo visitavam minha mãe com uma frequência estranha, sempre no meio da semana, sempre quando eu estava dando aula e não podia estar em casa. Sempre levavam papéis, sempre precisavam de assinaturas. É só para a mãe assinar o plano de saúde novo, tem que renovar todo ano. Rodrigo dizia quando eu perguntava. É para a procuração do banco, facilita para pagar as contas se ela esquecer. Vanessa completava. Mas minha mãe ficava confusa, cansada, perdida. Eles me fazem assinar tanta coisa, Carla. Papel aqui, papel ali, eu nem sei mais o que é. Eles falam que é para meu bem, mas eu fico tão zonza com os remédios que eu nem consigo ler direito. Foi aí que comecei a fotografar. Todo documento que eles deixavam esquecido sobre a mesa da sala, eu fotografava. Procuração com poderes amplos, autorização bancária. Um papel que parecia uma minuta de transferência de imóvel, com a assinatura da minha mãe, já lá, tremida, mal feita. Mandei tudo para o Dr. Lucas, um amigo advogado que tinha sido meu colega na época da faculdade. Ele sempre foi sério, daqueles que não deixa passar nada. Ele me ligou 2 dias depois, a voz tensa. Carla, você precisa sentar para ouvir isso. O que foi, Lucas? Seu irmão está tentando transferir a casa da sua mãe para o nome dele. Os documentos que você me mandou, isso aqui é uma escritura em andamento. Tem até protocolo no cartório. Se sua mãe assinar mais 2 papéis, alguns termos aditivos, a casa deixa de ser dela legalmente. Ela vai perder a propriedade. Meu estômago revirou. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas isso é legal? Pode fazer isso? Se ela assinar de forma consciente e livre, tecnicamente sim. É uma doação em vida. Mas pelo que você me contou, Carla, ela está tomando remédios fortes para pressão e para ansiedade. Ela está vulnerável. Se ela foi coagida, ou se não estava em pleno juízo quando assinou, a gente pode contestar isso. A gente pode anular tudo. Você disse que ela toma quantos remédios por dia? 5. Para pressão, para diabetes, para ansiedade, para dormir, para colesterol. Então você tem um caso forte. Mas, Carla, você precisa de provas sólidas, precisa de testemunhas, precisa de atestados médicos. E precisa agir rápido, porque se eles finalizarem essa transferência, vai ficar muito mais difícil reverter. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para o espelho do corredor. Quem era aquela mulher me olhando de volta? Tinha olheiras fundas, o rosto cansado, mas os olhos estavam diferentes. Estavam determinados, frios, prontos para a guerra. Foi justamente nessa semana que minha mãe passou mal.
Eu estava na escola, dando aula de história para o 9º ano, quando recebi a ligação da vizinha. Carla, sua mãe caiu na sala. Está consciente, mas com muita dor no peito. Já chamei o SAMU. Saí correndo da escola. Peguei um Uber. Cheguei no hospital antes da ambulância. Vi minha mãe sendo levada na maca, o rosto pálido, a mão procurando pela minha. Filha, eu achei que ia morrer. Não vai morrer, mãe. Eu estou aqui. No hospital, os médicos descobriram que ela tinha tido um princípio de infarto. O coração dela estava fraco, cansado de tanta tensão, tanto remédio, tanto sofrimento silencioso. Rodrigo chegou 1 hora depois de mim. Vanessa grudada no braço dele como sempre. O salto alto batendo no chão do hospital, como se ela estivesse numa festa. Como ela está? Ele perguntou. E por um breve segundo, vi meu irmão de verdade ali. Preocupado, assustado, humano, estável. Estão fazendo exames. Cateterismo amanhã cedo. Vanessa olhou ao redor com cara de nojo. Colocaram ela numa UTI particular? Quem vai pagar isso? Porque o plano tem franquia, né? Olhei para ela, incrédula. Vanessa, minha mãe quase morreu. Você está preocupada com dinheiro? Estou sendo prática, Carla. Alguém tem que ser. Rodrigo balançou a cabeça, visivelmente desconfortável, mas não disse nada. Nunca dizia nada. Minha mãe ficou internada por 3 dias na UTI. Eu praticamente morei ali, dormindo naquelas cadeiras horríveis, comendo sanduíche da lanchonete, tomando café aguado da máquina. Rodrigo aparecia de manhã cedo, antes do trabalho. Ficava meia hora olhando para o celular e ia embora. Vanessa vinha à tarde. Entrava no quarto com cara de quem estava fazendo um sacrifício enorme. Reclamava do cheiro de hospital, do barulho dos monitores e ia embora depois de 10 minutos. Tenho que buscar a menina na escola, ela dizia. Como se isso fosse desculpa para abandonar a sogra à beira da morte. No 3º dia, eu estava voltando do hospital para o meu apartamento para tomar um banho e pegar roupa limpa quando meu celular tocou. Dr. Henrique, o cardiologista da minha mãe, o nome piscando na tela. Carla, você pode voltar aqui para o hospital? Aconteceu algo? Ela está bem? Fisicamente, ela está estável, mas emocionalmente, ela está muito agitada. Ela pediu para falar com você, só com você. Disse que é urgente e não pode esperar. Urgente? Do que ela quer falar? Ela não me disse detalhes, mas Carla, ela estava chorando quando pediu isso. Chorando muito. E ela me fez jurar que eu ia te passar um recado específico. Meu coração acelerou. Que recado? Ela disse. Diga para minha filha vir sozinha. Em hipótese alguma, ela pode trazer o Rodrigo. Ele não pode saber dessa conversa. Só a Carla. Por favor. Fiquei em silêncio por 3 segundos que pareceram 3 horas. Por que ela não quer o Rodrigo lá? Ela não me disse, Carla, mas estava desesperada. Seja lá o que for, é muito sério. Venha logo. Desliguei. Fiquei parada no meio da calçada. Pessoas passando por mim, buzinas ao longe, o sol quente de janeiro batendo na minha cabeça. Minha mente estava correndo a 1000 por hora. O que minha mãe ia me contar? Por que não podia ter Rodrigo lá? Será que ela descobriu algo? Será que está pior do que eu imagino? Voltei para o hospital quase correndo. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Entrei na UTI, mostrei minha identificação para a enfermeira, caminhei até o leito 7. Minha mãe estava na cama, sozinha, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, os tubos ainda conectados, mas ela estava consciente e lúcida. Quando me viu, esticou a mão trêmula, desesperada. Filha, fecha a porta. Preciso te contar uma coisa antes que eu morra e seja tarde demais. Mãe, você não vai morrer. O médico disse que você está estável. Carla, para de me contradizer e escuta. Eu fiz uma besteira muito, muito grande. E seu irmão está fazendo algo terrível comigo, com você, com nossa família. Sentei na cadeira de plástico duro, ao lado da cama. Segurei a mão dela, que estava gelada. Pode falar, mãe. Eu estou aqui. Pode me contar tudo. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. E aí ela abriu a boca. E o que saiu dali destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre a minha família. Cada palavra era uma bomba. Cada revelação, um soco no estômago. Se você já foi usada pela sua própria família, se já sentiu que estava sendo empurrada para escanteio enquanto outras pessoas lucravam com seu sacrifício, se já cuidou de alguém que você ama só para descobrir que estava sendo manipulada o tempo todo, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber o que minha mãe me revelou naquele quarto de hospital e como eu usei essa informação para virar o jogo contra meu irmão e aquela serpente da cunhada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que veio a seguir mudou a minha vida para sempre. Comenta aqui embaixo. Você confia cegamente na sua família ou já aprendeu que precisa se proteger mesmo de quem você ama?
Minha mãe respirou fundo mais uma vez, como se estivesse reunindo coragem, os tubos do oxigênio chiando baixinho. Filha, faz 3 meses que seu irmão começou a me pressionar para assinar uns papéis. No começo, ele disse que era só para facilitar as coisas caso eu ficasse doente de verdade, sabe? Procuração, essas coisas. Para ele poder pagar minhas contas, ir no banco por mim, resolver problemas. Eu sei, mãe. Eu vi alguns desses papéis. Eu até fotografei. Mandei pro Dr. Lucas. Ela apertou minha mão. Mas não era só isso, Carla. Não era só procuração. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ele me fez assinar a transferência da casa pro nome dele. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. O quê? Eu assinei sem saber o que era. A Vanessa estava sempre do meu lado, me explicando tudo de um jeito confuso, dizendo que era para me proteger, que se eu morresse, a casa ia direto pro nome do Rodrigo, sem complicação de inventário, sem imposto alto, sem briga entre vocês dois. Ela me convenceu que era para proteger o patrimônio da família, para vocês não brigarem depois. Mãe, você assinou a transferência de propriedade? Assinei tudo que eles me pediram, filha. A escritura, o termo de doação, até o registro no cartório. Carla, ela soluçou. A casa não é mais minha. Está no nome do seu irmão desde o mês passado. Levantei da cadeira. Andei até a janela do quarto. Olhei para a rua lá embaixo, os carros passando, as pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber que a minha estava desmoronando. Respirei fundo. Contei até 10. Não podia surtar ali. Não na frente da minha mãe que estava doente, frágil, já se culpando o suficiente. Mãe! Eu disse, me virando de volta para ela, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Quando você assinou esses papéis, você estava bem? Você leu tudo? Você entendeu o que estava assinando? Não, Carla. Eu estava zonza por causa dos remédios. Eles sempre vinham aqui de tarde, depois que eu tomava aquele remédio de pressão forte, aquele que o Dr. Henrique me deu, que me deixa com muito sono. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. Eles colocavam o papel na minha frente, mostravam onde assinar e eu assinava. Confiava no meu filho. Achei que ele estava cuidando de mim. Isso é coação, mãe. Isso é abuso de incapaz. A gente pode anular, mas a casa já está no nome dele, Carla. O cartório já registrou tudo. Já está feito. Ainda dá para reverter. Eu tenho um advogado. Vou ligar para ele agora mesmo. Tem mais, ela continuou, a voz quebrando de novo. Eu descobri uma coisa terrível. Meu coração, que já estava acelerado, quase parou. Mas o que mais pode ter? Semana passada, antes de eu passar mal, eu estava procurando um documento antigo no guarda-roupa. Você sabe, aqueles papéis velhos que a gente guarda, mas nunca mexe. E achei um caderninho escondido no fundo do armário deles, dentro de uma bolsa velha da Vanessa. Curiosidade de mãe, sabe? Abri para ver se era algo importante. E o que tinha nele? Ela me pediu para pegar a bolsa dela, que estava guardada no armário do hospital. Minhas mãos tremiam quando abri. Dentro tinha carteira, celular e um caderno pequeno de capa florida, daqueles que vendem em papelaria por R$5. Abri com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A primeira página tinha o nome Vanessa, escrito em letra cursiva caprichada. As páginas seguintes eram pior que qualquer pesadelo. Plano: Família Martins. Fase 1: Conquistar Rodrigo. Objetivo: casamento rápido. Estratégia: mostrar interesse na família, ser a nora perfeita, fingir que ama a sogra e a cunhada. Status: completo. Fase 2: casar e engravidar imediatamente. Objetivo: criar vínculo emocional permanente, garantir pensão em caso de separação. Status: completo. Fase 3: afastar Rodrigo da irmã e criar dependência emocional. Estratégia: plantar dúvidas sobre a Carla, fazer ele acreditar que ela é um peso, que ela se aproveita dele, falar mal todos os dias até ele acreditar. Status: em andamento. Fase 4: transferir casa para nome do Rodrigo. Estratégia: usar doença, idade da sogra como desculpa, fazer parecer proteção, mas é garantia de herança total. Carla não pode ter direito a nada. Status: completo. Fase 5: aguardar morte natural da sogra. Vender casa imediatamente. Valor estimado: 450 mil. Divisão: 50% para mim, 50% para o Rodrigo, que é basicamente meu também. Status: aguardando. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o caderno. Virei mais páginas. Tinha cálculos, tinha planejamento financeiro, tinha até uma lista de possíveis compradores interessados na casa, com nomes e números de telefone. Possíveis compradores: Imobiliária Souza, ofereceu 430 mil à vista. Construtor Márcio, interessado em demolir e fazer prédio, ofereceu 480 mil. Vizinho do 45, quer expandir, ofereceu 420 mil. E tinha mais. Tinha anotações sobre mim. Carla,
obstáculo, estratégia de remoção, fazer ela se sentir tão desconfortável na casa que ela saia sozinha, humilhar em público quando possível, fazer Rodrigo acreditar que ela é um peso, se necessário, criar conflito grande para forçar saída dela. Não pode ter parte da herança. Fechei o caderno. Olhei para minha mãe. Ela estava chorando. Mãe, eu disse, minha voz saindo estranhamente calma, apesar do furacão dentro de mim. Por que você não me mostrou isso antes? Faz quanto tempo que você achou? 1 semana. Achei no dia em que passei mal. Na verdade, acho que foi por isso que eu passei mal. Li aquilo, vi o plano todo, percebi como eu fui usada, como você está sendo tratada. Meu coração não aguentou a pressão. Você tem foto disso? Guardou em algum lugar? Tenho. Fotografei cada página com o celular e mandei para o meu e-mail. Achei que ia precisar. Intuição de mãe. Peguei o celular dela, abri o e-mail. Lá estavam 15 fotos nítidas de cada página do caderno maldito. Encaminhei tudo para o meu e-mail. Salvei na nuvem. Salvei em 3 lugares diferentes. Mãe, você acabou de me dar a arma que eu precisava. O que você vai fazer? Vou lutar. Vou provar que você foi coagida. Vou anular essa transferência. E vou expor exatamente quem Vanessa é para toda a família ver. E seu irmão? Respirei fundo. Ele fez uma escolha. Agora vai ter que lidar com as consequências. Saí do quarto e liguei imediatamente para o Dr. Lucas. Expliquei tudo em detalhes. Mandei fotos do caderno da Vanessa por e-mail enquanto conversávamos. Ouvi ele do outro lado da linha soltando palavrões de incredulidade. Carla, isso aqui é mais que ouro. Isso é dinamite pura. Com esse caderno, a gente não só prova a premeditação, como mostra que houve um plano calculado de manipulação. Com o estado de saúde comprovado da sua mãe e os remédios que ela toma, a gente prova que ela não estava em condições de consentir validamente. Isso aqui anula a escritura com 100% de certeza. Vou entrar com a ação amanhã, primeira hora. E, criminalmente, eles podem ser processados? Estelionato, apropriação indébita mediante fraude e abuso de incapaz. No mínimo, dependendo do juiz, seu irmão pode responder também, não só a Vanessa. Mas vou ser honesto, Carla. O principal alvo vai ser ela. Ela que planejou, ela que executou. Rodrigo foi manipulado também, de certa forma. Não me interessa. Ele é adulto. Ele fez escolhas. Então segura essa raiva e transforma em estratégia. Porque agora você tem todas as cartas na mão. Vai precisar jogar com inteligência. Desliguei. Voltei para o quarto da minha mãe. Ela estava mais calma, como se um peso tivesse saído das costas dela. Vai dar certo, mãe. Eu prometo. A casa vai voltar para o seu nome e essas 2 cobras vão pagar por tudo que fizeram. Carla, tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Mas essa é boa. Mãe, por favor, meu coração não aguenta mais surpresa. Ela sorriu fraco. Essa vai te deixar feliz. Quando eu percebi o que estava acontecendo, quando eu achei aquele caderno, eu tomei uma decisão. Lembra do apartamento do seu avô? Aquele de 2 quartos em cidade? Lembro. Você aluga, né? Alugava. Está no meu nome desde que ele morreu há 15 anos. Vale uns 280 mil reais hoje em dia, talvez até mais. Estava alugado para um casal, eles pagavam 2.100 reais por mês. Por que você está me contando isso? Porque na semana passada, antes de passar mal, eu fui num advogado diferente, sozinha, e transferi esse apartamento para o seu nome. Doação em vida, tudo registrado, tudo legal. O apartamento é seu agora, Carla. Mesmo que eu morra, mesmo que aconteça qualquer coisa, aquele imóvel é seu e ninguém pode tirar de você. Comecei a chorar. Mãe, você cuidou de mim, você me protegeu, você nunca me abandonou, você merece. E quando eu morrer, essa casa aqui, se ainda estiver no meu nome depois de anular essa palhaçada toda, vai ser dividida igualmente entre você e Rodrigo. Mas o apartamento é só seu, só seu. Abracei minha mãe naquela cama de hospital, os dois chorando, e pela primeira vez em meses senti que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo no final. Nos dias seguintes, enquanto minha mãe se recuperava lentamente no hospital, eu me transformei numa versão de mim que eu não conhecia, fria, calculista, metódica, determinada. Era como se um interruptor tivesse sido ligado dentro de mim. Conversei com o Dr. Lucas todos os dias. Ele preparou toda a documentação necessária. Laudo médico completo comprovando o estado vulnerável da minha mãe quando assinou os papéis. Atestado psiquiátrico indicando ansiedade severa e uso de medicamentos que comprometem o juízo. Receitas dos remédios controlados. Depoimento do Dr. Henrique sobre a condição dela. Juntei tudo com as fotos do caderno da Vanessa, os áudios que minha mãe tinha gravado escondida, cópias dos documentos de transferência. O caso estava mais que montado. Era uma fortaleza.
Mas eu não ia só anular a escritura. Isso era pouco. Eu ia expor publicamente quem Vanessa realmente era. Ia fazer meu irmão acordar daquele transe. Ia mostrar para toda a família, para cada tio, cada primo, cada pessoa que um dia ouviu ela me chamar de parasita. Quem era a verdadeira parasita nessa história? Marquei uma reunião de família com urgência. Falei que era sobre o estado de saúde grave da minha mãe e sobre o futuro da família. Todo mundo confirmou presença. Rodrigo e Vanessa, obviamente, meus tios maternos, José e Cláudia, meus tios paternos, Marcos e Regina, minha avó paterna, Dona Helena, que tinha 82 anos, mas ainda era lúcida e ativa, e até alguns primos mais próximos. Ia ser minha corte, meu tribunal, meu momento de justiça. Rodrigo me ligou na véspera, a voz desconfiada. Carla, que reunião é essa? Você está estranha. Está acontecendo algo que eu não sei? Está acontecendo muita coisa que você não sabe, Rodrigo. Ou que finge que não sabe. A gente conversa amanhã. A mãe está bem? Fisicamente está se recuperando. Emocionalmente. Fiz uma pausa proposital. Ela está destruída com algumas coisas que descobriu. Que coisas? Amanhã você descobre. Vem na casa da mãe às 3 da tarde e traz sua esposa. Ela precisa estar lá. Não aceito desculpa. Carla, você está me assustando. Bom, talvez seja a hora de você se assustar mesmo. Desliguei antes que ele respondesse. Senti uma satisfação estranha. Poder, controle. Eu tinha as cartas agora. Eu que ditava as regras. Na manhã da reunião, acordei às 6. Organizei tudo meticulosamente. Imprimi o caderno da Vanessa inteiro, página por página, encadernado em capa dura. Imprimi os documentos da transferência fraudulenta. Preparei um pendrive com as gravações de áudio. Coloquei tudo em uma pasta organizadora, dividida por abas. Provas documentais, provas audiovisuais, testemunhos, consequências legais. Eu era a promotora do meu próprio caso. Dr. Lucas chegou às 2h30, alto, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de grau, terno cinza impecável, pasta de couro na mão. Presença de autoridade. Você está pronta para isso, Carla? Nasci pronta. Passei 34 anos esperando para provar meu valor. Hoje é o dia. Minha avó Helena chegou primeiro, pontual como sempre. Depois meus tios, alguns primos. A sala da casa da minha mãe foi ficando cheia. Rodrigo e Vanessa foram os últimos, como eu esperava. Ela entrou com aquela cara de quem estava fazendo um favor imenso. Óculos escuros grandes no rosto, mesmo estando dentro de casa. Rodrigo atrás dela, como um cachorro obediente, visivelmente desconfortável. Que reunião dramática é essa, Carla? Vanessa perguntou, tirando os óculos devagar, o tom de voz entediado. A gente tem compromisso às 5. Não dá para demorar muito. Senta, Vanessa. Não vai demorar muito, não. Prometo que em 1 hora você vai estar livre para ir embora. Ou para ir direto para a delegacia. Depende de como você reagir. Ela riu, mas o riso saiu falso. Delegacia? Que drama. Todos se acomodaram. Minha avó na poltrona principal, meus tios no sofá, primos nas cadeiras extras que eu tinha colocado. Rodrigo e Vanessa sentaram separados do resto, o que já dizia muita coisa. Fiquei de pé no centro da sala, Dr. Lucas ao meu lado, parado, sério, imponente. Obrigada por virem, comecei, a voz saindo firme e clara. Eu sei que todo mundo está preocupado com a mãe. Ela está melhorando, graças a Deus, mas a razão de eu ter chamado todo mundo aqui não é só para falar sobre a saúde dela. É para falar sobre algo muito mais sério, sobre manipulação, mentira, fraude e crime. Crime mesmo, com BO, processo, possibilidade de prisão. Vanessa revirou os olhos. Carla, você está surtando... Silêncio, Dr. Lucas falou, a voz ecoando na sala. A senhorita vai ter oportunidade de falar. Por enquanto, apenas ouça. Ela fechou a boca, surpresa com a dureza dele. Rodrigo, eu continuei, ignorando ela completamente e olhando direto para o meu irmão. 3 meses atrás, você fez nossa mãe, que tem 63 anos, que é hipertensa, diabética, que toma 5 remédios controlados por dia, assinar a transferência da casa dela para o seu nome. Você lembra disso? Ele piscou várias vezes, o rosto ficando vermelho. Eu fiz isso para proteger o patrimônio da família. Foi orientação legal. Orientação legal de quem? Dr. Lucas perguntou, abrindo uma pasta. Porque eu conferi todos os advogados registrados no estado que trabalham com direito de família e sucessões. Nenhum deles deu essa orientação. Você tem o nome dele? O registro na OAB? O protocolo de atendimento? Rodrigo olhou para Vanessa, buscando ajuda. Ela olhou para o chão, as unhas vermelhas batendo nervosas na bolsa cara. Mas a Vanessa disse que o advogado do pai dela... Mentira, eu disse cortando ele. Vanessa mentiu. Vanessa manipulou.
Vanessa executou um plano calculado que começou antes mesmo dela casar com você. Peguei o caderno impresso, a capa florida ridícula, contrastando com o conteúdo venenoso. Esse é o caderno de anotações da sua esposa, Rodrigo, encontrado pela nossa mãe, escondido no armário. Vou ler em voz alta para todo mundo ouvir, principalmente você. E eu li cada fase, cada estratégia, cada cálculo, cada comentário cruel sobre mim. A sala ficou em completo silêncio constrangedor. Minha avó levou a mão ao peito, indignada. Meu tio José, que sempre foi protetor comigo, levantou da cadeira com os punhos cerrados. As primas mais novas gravavam escondido no celular. Quando terminei, ninguém falava. Todos olhavam para Vanessa com uma mistura de nojo e incredulidade. Isso é falso. Ela forjou. Vanessa gaguejou, a voz fraca pela primeira vez. Forjei? Peguei meu celular, conectei na caixinha de som Bluetooth que eu tinha preparado. Então esse áudio também é forjado? Essa é sua voz ou de uma atriz imitando você? Apertei play. A voz da Vanessa encheu a sala. Dona Maria, a senhora precisa assinar logo isso aqui. É para proteger a casa. Se a senhora não assinar, quando morrer, vai ter imposto absurdo. Vai ter briga entre os filhos. Vai ser um inferno. Assim fica tudo no nome do Rodrigo e a gente cuida de tudo direitinho. Confia na gente. Minha mãe com a voz zonza, confusa. Mas eu não estou entendendo direito. Tô com muito sono. Tomei o remédio agora. Não precisa entender. Só assina aqui, ó. Rodrigo explicou tudo. Ele confia. A senhora confia no seu filho, né? Pausa. Mas e a Carla? Ela não tem direito? A Carla já é adulta, Dona Maria. Ela tem que se virar sozinha. A senhora quer proteger seu patrimônio ou quer que sua filha encostada fique com metade de tudo? A gravação terminou. Vanessa estava pálida, as mãos tremendo visivelmente. Rodrigo levantou devagar, como se estivesse em câmera lenta. Olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Horror, traição, dor pura. Vanessa, me diz que você não disse isso. Me diz que isso não é real. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados não de arrependimento, mas de raiva por ter sido pega. Me diz! Ele gritou, a voz quebrando. Era para ser nosso, Rodrigo! Ela explodiu, levantando também. Era para ser nossa casa. Sua irmã não faz nada. Ela não merece nada. Você trabalha, você se mata, você paga as contas. E ela fica ali na sombra de aproveitadora e ia ficar com metade de tudo? Isso não é justo. Eu que tenho direito. Eu que sou sua esposa. Eu que te dei uma filha. Você não tem direito a nada? Eu gritei de volta, anos de raiva acumulada explodindo. Você entrou nessa família como uma intrusa. Você planejou casar com meu irmão desde o primeiro dia. Você só queria dinheiro. Você nunca amou ele. E você acha que eu ia casar por amor com um gerente de vendas medíocre? Acorda, Carla. Ninguém casa por amor aos 28 anos. A gente casa por estabilidade. A sala inteira ofegou. Rodrigo cambaleou, as pernas falhando. Meu tio Marcos o segurou. Vanessa percebeu o que tinha dito. Tentou voltar atrás. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Dr. Lucas interveio, a voz calma mas cortante. E agora que confessou na frente de testemunhas, vou facilitar seu trabalho. A senhorita vai ser processada criminal e civilmente. Estelionato qualificado porque a vítima era idosa vulnerável. Apropriação indébita mediante fraude. Coação de incapaz. Se for condenada em todas, pode pegar de 5 a 12 anos de prisão. Vanessa ficou branca. Pegou a bolsa com as mãos tremendo. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Senta. Minha avó Helena falou pela primeira vez, a voz trêmula, mas autoritária. Ela tinha 82 anos, mas quando falava, todo mundo obedecia. Você vai sentar, ouvir tudo, e depois vai sair dessa casa e nunca mais voltar. Você não é mais bem-vinda nesta família. Você é uma vergonha. Vanessa sentou, derrotada. Dr. Lucas continuou. A escritura foi anulada ontem por decisão liminar do juiz. A casa voltou para o nome da Dona Maria. A transferência foi considerada nula porque ficou provado que a vítima não estava em plenas condições de consentir. Ela estava sob efeito de medicação pesada, conforme atestado pelos laudos médicos que apresentei. Além disso, o Ministério Público foi notificado. Nos próximos dias, tanto a senhora quanto o senhor Rodrigo vão ser intimados para prestar depoimento. Se não comparecerem, haverá mandado de condução coercitiva. Rodrigo estava com as mãos no rosto, chorando silenciosamente. Vanessa continuava paralisada, em choque. Minha avó se levantou com dificuldade, apoiada na bengala. Caminhou até Vanessa,
Olhou ela de cima a baixo com desprezo absoluto. Você é uma das criaturas mais nojentas que eu já conheci na minha vida. E eu já vivi muito. Rodrigo, meu neto, você tem uma escolha a fazer agora. Ou essa mulher ou sua família. Não dá mais para ter os dois. E saiu da sala, seguida em silêncio pelos meus tios, primos, todos passando por Vanessa e Rodrigo, sem dizer uma palavra. A mensagem era clara. Eles estavam isolados. Quando só sobramos eu, Dr. Lucas, Rodrigo e Vanessa, o silêncio era ensurdecedor. Rodrigo finalmente olhou para mim, os olhos vermelhos. Carla, eu estraguei tudo. Eu destruí nossa família. Estragou. Você deixou essa mulher te transformar em alguém que eu não reconheço mais. Vanessa levantou de novo, pegou a bolsa. Rodrigo, vamos embora. Agora. Ele não se moveu. Rodrigo, vai você, Vanessa, ele disse, a voz cansada, derrotada. Vai embora. Eu preciso ficar aqui e tentar consertar o estrago que eu fiz, se é que ainda dá tempo. Você está escolhendo ela ao invés de mim? Sua irmã ao invés da sua esposa? Estou escolhendo o que é certo, pela primeira vez em anos. Vanessa soltou um riso amargo. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Eu já me arrependo de ter casado com você. Não. Ela bateu a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. E nunca mais voltou. 2 semanas se passaram em um borrão de eventos. Rodrigo entrou com pedido de divórcio litigioso. Vanessa contratou um advogado caro, tentou brigar pela guarda da filha, mas os áudios e o caderno destruíram qualquer chance dela. O juiz concedeu guarda provisória para o Rodrigo, Vanessa ficou com visitas supervisionadas. O Ministério Público ofereceu denúncia formal contra Vanessa. 3 crimes. Estelionato qualificado, apropriação indébita e abuso de incapaz. Se condenada em todos, a pena seria de 5 a 8 anos. Rodrigo também foi investigado, mas Dr. Lucas conseguiu um acordo. Rodrigo seria considerado vítima também, manipulado psicologicamente pela esposa. Em troca, ele pagaria uma multa de R$ 15.000 e faria 200 horas de serviço comunitário. Aceitou, sem questionar. Minha mãe recebeu alta do hospital 3 semanas depois do infarto. Voltou para casa, a casa que continuava sendo dela. A primeira coisa que ela fez foi reunir meus tios e anunciar oficialmente: quando eu morrer, essa casa será dividida igualmente entre Carla e Rodrigo, 50% para cada. Mas enquanto eu estiver viva, só eu decido o que acontece com ela. E Carla vai continuar morando aqui comigo pelo tempo que ela quiser. Rodrigo pediu desculpas 1000 vezes, chorou na minha frente, na frente da mãe. Começou terapia 2 vezes por semana. Assumiu cuidar da filha sozinho. Minha sobrinha Sofia, que tinha 3 anos e não tinha culpa de nada. Eu ajudei. Não porque perdoei fácil, mas porque Sofia precisava. Criança não escolhe os pais. Mas a reviravolta que eu não esperava, a cereja do bolo, veio 3 meses depois de tudo. Minha mãe me chamou para conversar numa tarde de sábado. Estávamos na varanda, tomando café com bolo de fubá que ela tinha feito. O cheiro doce enchendo o ar. Filha, eu preciso te contar uma última coisa. Fechei os olhos. Mãe, por favor, não aguento mais segredo. Ela riu, pela primeira vez em meses, um riso verdadeiro. Calma, dessa vez é bom. Muito bom. Ela pegou um envelope amarelado de dentro da gaveta da mesinha de centro. Abriu com cuidado, como se fosse algo sagrado. Dentro tinha uma escritura antiga, papel já meio desbotado. O que é isso? É a escritura do apartamento do seu avô Mário, aquele que fica em Cidade, perto do metrô. Você lembra dele? Lembro. 2 quartos, um banheiro, bem localizado. Ele morava lá antes de morrer. Exato. Quando ele morreu, há 15 anos, ele deixou tudo no meu nome. Eu nunca contei para os meus filhos porque achei que ia gerar briga. Você sabe como é. Herança sempre gera confusão. E você está me contando agora por quê? Porque eu decidi. Esse apartamento é seu. Larguei a xícara de café. Meu? Mãe, você não precisa... Precisa, sim. Você cuidou de mim quando eu mais precisei. Você me protegeu. Você provou que tem caráter. E você merece ter segurança. O apartamento vale uns R$ 280.000 hoje em dia. Talvez R$ 300.000. Está alugado para um casal de professores. Eles pagam R$ 2.100 por mês. Sempre em dia. Esse dinheiro agora é seu. Mas... E o Rodrigo? Rodrigo vai ter metade desta casa quando eu morrer. Isso já é muita coisa. O apartamento é só seu. Já assinei tudo direitinho no cartório, com advogado diferente para não ter contestação. Com 2 testemunhas. Está registrado. Ninguém pode tirar de você. Nem o Rodrigo, nem juiz, nem ninguém. Comecei a chorar, as lágrimas caindo no café. Mãe, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me promete uma coisa. O quê?
que você vai viver sua vida, que você vai se colocar em primeiro lugar de vez em quando, que você não vai mais aceitar migalha de ninguém. Você é forte, Carla, mais forte do que você imagina. Abracei minha mãe naquela varanda, o sol da tarde batendo no nosso rosto, e pela primeira vez em anos senti que tudo tinha valido a pena. Cada humilhação, cada noite em claro, cada lágrima engolida, tudo tinha me preparado para esse momento. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo isso, minha vida está completamente diferente. Vanessa foi condenada a 3 anos de prisão em regime semiaberto. Está recorrendo, mas perdeu em primeira e segunda instância. Perdeu o emprego, perdeu a reputação. Perdeu até os pais. Eles romperam com ela quando souberam do que ela fez. Ela mora sozinha num apartamento minúsculo, sobrevive de trabalhos esporádicos e, segundo ouvi, está numa depressão profunda. Não sinto pena, sinto justiça. Rodrigo terminou o tratamento psicológico. Está noivo de uma mulher incrível que conheceu na terapia de grupo. Juliana, enfermeira, 35 anos, simples, honesta, que ama a Sofia como se fosse dela. Ele me pediu perdão formalmente, na frente da família inteira, e está reconstruindo nossa relação devagar. Aceitei dar uma chance. Não porque esqueci, mas porque percebi que ele também foi vítima, de certa forma. Manipulação psicológica é real. Minha mãe está saudável, forte, mais presente do que nunca. Ela se aposentou, vive da pensão do meu pai e de um dinheiro que tinha guardado. Cuida da neta, faz doces para vender, está feliz. E eu me tornei professora titular da escola onde trabalho. Uso o dinheiro do aluguel do apartamento para investir. Fiz um curso de educação financeira e estou montando uma reserva sólida. Comecei a namorar alguém, um professor de matemática que me trata com respeito e admiração. Estou aprendendo a confiar de novo, mas a lição mais importante que aprendi é essa. Família não é quem te humilha e espera que você engula calado. Família não é quem te usa e te descarta. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem está do seu lado quando tudo desmorona. E se sua família biológica não faz isso, você tem todo o direito de se proteger, de colocar limites, de dizer não. Tem gente que olha para minha história e diz que eu exagerei, que eu deveria ter perdoado e esquecido, que família é família e ponto final. Mas essas pessoas nunca foram chamadas de parasita na própria casa. Nunca sentiram a dor de ver um irmão escolher uma estranha manipuladora em vez de você. Nunca tiveram que lutar pelo que era seu por direito, com unhas e dentes, provando o tempo todo que você merece existir. Às vezes a vingança não é sobre destruir ninguém. É sobre se proteger, é sobre mostrar que você tem valor, que você merece respeito, que você não vai aceitar ser tratada como lixo. É sobre justiça, sobre verdade, sobre dignidade. Vanessa tentou me tirar tudo. Minha casa, minha família, minha dignidade. No final, foi ela que perdeu tudo, e eu ganhei algo que ela nunca teve. Paz. Paz de consciência. Paz de saber que eu agi certo, que eu me protegi, que eu não fui covarde. Se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso todo dia. Por humilhação familiar, por serem desvalorizadas, por serem tratadas como peso. E muitas vezes ficamos em silêncio, porque é família, porque família perdoa tudo, porque sangue é mais grosso que água. Mas sabe o que eu aprendi? Família é sagrada quando ela te trata com dignidade, quando ela te respeita, quando ela te ama de verdade. Senão, é só gente tóxica usando laços de sangue como desculpa para te pisar. E você não deve nada para quem te desrespeita. Nada. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de algo que você passou ou está passando, deixa aquele like. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais, cruas, sem filtro, de mulheres que não aceitaram ser diminuídas, importam. Quanto mais gente ver isso, mais mulheres vão ter coragem de se proteger também. Se você quer ouvir mais relatos como esse, de gente que virou o jogo, que recuperou seu poder, que não aceitou ser pisada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais, sem romantização, sem final forçado, só a verdade de quem passou pelo fogo e saiu mais forte do outro lado. Me conta aqui nos comentários. Você já foi humilhada por alguém da sua própria família? Você teve coragem de se impor ou ainda está engolindo sapo? E sinceramente, no meu lugar, você teria feito a mesma coisa ou acha que eu exagerei? Eu quero ler sua história. Compartilhar é o primeiro passo para se libertar. E se você conhece alguém que está passando por isso agora, que está sendo desvalorizada, manipulada, humilhada por gente da própria família, compartilha esse vídeo com ela.
Pode ser que ela precise ouvir que está tudo bem colocar limites, que está tudo bem dizer não, que está tudo bem se proteger, mesmo que isso signifique enfrentar quem você ama. No próximo vídeo, eu vou contar a história da Beatriz, que descobriu que o marido estava tendo um caso com a melhor amiga dela, e o que ela fez para se vingar dos dois foi tão inteligente que até a justiça aplaudiu. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado aqui comigo por toda essa hora. Obrigada por ter me ouvido sem julgar. Obrigada por fazer parte da minha jornada. Sua presença aqui vale mais do que você imagina. E lembra, você não deve lealdade a quem te desrespeita. Você não tem que sorrir enquanto te pisam. Você tem o direito de se proteger, de exigir respeito, de ocupar seu espaço com a cabeça erguida. Até o próximo relato. E não esquece, você é mais forte do que você pensa, muito mais forte.